aí, espíritos atravessam paredes? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Na palavra do Senhor, em Atos 12:10, está escrito: E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Aqui nesse versículo fala sobre a história de que Pedro estava preso e um anjo foi libertá-lo. E na Bíblia diz que o anjo saiu na frente de Pedro, e Pedro veio logo atrás do anjo e os portões se abriram diante do anjo. Ou seja, o anjo ele não atravessou o portão simplesmente se abriu primeiramente e depois eles passaram. Na palavra do Senhor, em Mateus 6:6-7, está escrito: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E aqui Jesus pede para que quando for orar, devemos fechar a porta do quarto. Então por que ele deu ênfase a isso? Por que tem esse detalhe? Feche a porta do seu quarto. Na palavra do Senhor, em Êxodo 12:7, está escrito: E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Isso aconteceu no Egito, quando Deus deu essa ordem para Moisés. Olha, eu quero que tal noite vocês matem um cordeiro e vocês vão passar o sangue desse cordeiro na porta de vocês, para que o espírito da morte não entre e não leve o primogênito de vocês. Ou seja, novamente a porta. Porém, na palavra do Senhor, em João 20:19-31, fala que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se ao meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Neste momento, Jesus mostrou os furos em suas mãos e também o furo aqui na sua costela. E na Bíblia relata que a porta estava fechada e Jesus apareceu ali no meio deles. Ou seja, Jesus atravessou a porta. Eu tenho outra explicação para isso. Eu acredito que Jesus se transladou. Em Atos 8:39 está escrito: Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Aqui é um relato nítido, explícito, de que Filipe, ele foi transladado. Deus simplesmente pegou Filipe de um lugar e jogou no outro. E Filipe não era espírito, Filipe era carne e osso. E a Bíblia diz que Jesus também, quando ele apareceu para os discípulos depois da sua ressurreição, ele não era espírito, ele também estava em carne e osso. Na Bíblia também deixa claro que quando Jesus ele foi tentado por Satanás no deserto, houve momentos em que Satanás levou Jesus para vários lugares ao mesmo tempo. Ou seja, Satanás, ele se transladou juntamente com Jesus. E Satanás, neste momento, era um espírito. Talvez ele tenha se materializado. A Bíblia não revela isso, mas eu creio que se Jesus viu Satanás, com certeza sim, existe a possibilidade de Satanás ter se materializado diante de Jesus, porque Satanás ele é um demônio, um anjo caído. A palavra afirma que sim, os anjos podem se materializar quando Deus, juntamente com dois anjos materializados, foram visitar Abraão, porque eles até comeram com Abraão. Eu posso dividir aqui com vocês duas experiências que eu tive, que pode comprovar também essa possibilidade de os espíritos não atravessarem paredes, mas sim se transladarem, teletransportarem de um lugar para o outro. Eu acredito que isso seria mais apropriado diante da Bíblia. Já tem vídeos que eu falo sobre isso. 3 anjos apareceram para mim. Era entardecer, eu estava passeando com o meu cachorrinho na coleira e eu vi eles no meio de uma floresta do outro lado do lago e eu vi a maneira que eles se moviam. Eles não andavam normal e eles também não atravessavam árvores, né? Mas eles se transladavam, parecia que era vagalume, eles apareciam e sumiam, apareciam e sumiam. Então eles se transladavam. Também eu já tive uma experiência ruim, foi bem no início da minha conversão, foi quando um demônio
ele veio tentar me comprar. Eu já era convertida e estava super bem com Deus, mas eu estava passando por um processo de muitas lutas e Satanás, ele foi me visitar no meu quarto. Eu não sei se ele foi em espírito ou materializado, porque eu não toquei nele, mas ele entrou no meu quarto pela porta. Quando ele entrou, a porta se abriu literalmente. E ele sentou em um banquinho que estava do lado da minha cama. E já tem vídeo que eu falo sobre isso. Mas quando eu vi 3 anjos, eles se transladavam em movimento. E quando eu vi Satanás, ele também entrou pela porta. Eu já vi muitos demônios, infelizmente, mas é porque eu sou muito espiritual, é o meu chamado, faz parte da minha missão. Então, para mim, lutar no mundo espiritual, em batalha espiritual, muitas vezes eu preciso enxergar o espiritual e Deus abre os meus olhos para isso. Mas todas as vezes que eu já vi demônios, eu nunca vi eles atravessando parede. Todas as vezes que eu vi, eles sempre entraram por portas. Se tivesse cômodos na casa, eles se desviavam de cômodos ou eles subiam em cama, subiam em mesa, em sofá, mas eu nunca vi eles atravessando móveis, atravessando parede. Pela minha experiência, eu nunca vi. Eu sempre vi eles entrando por portas e se desviando de móveis. Mistério de Deus? Sim, a Bíblia não revela tudo, mas ela deixa algumas possibilidades para a gente refletir na verdade do mundo espiritual. Isso daqui é só uma possibilidade que eu quero dividir com vocês. Com todos os respaldos bíblicos e diante das minhas experiências pessoais, eu não digo que seja impossível, mas pelo que eu estudei e pelo que eu vivi, eu acredito que eles não atravessam paredes, e sim se transladam, se teletransportam. Amém?